Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Bruna. Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Farmácia. Tudo bem, pessoal? Não? Eu tô ouvindo, tá dando umas travadas. Mas tô ouvindo. A gente vai continuar falando hoje sobre o saúde e doença, porque eu não consegui terminar na aula passada, né? E depois eu vou atribuir para vocês a prova de recuperação de fundamentos, né? Mas aí eu vou pôr para vocês fazerem de tarde, porque vocês não conseguiram o laboratório. Então, daí vocês fazem em casa, mas vai ter o prazo até, né, meia-noite de hoje para entregar. Eu não sei se tem gente aí que trabalha, não vai conseguir chegar mais cedo. Então, vou deixar até meia-noite. Beleza? Tá ouvindo bem? Então, beleza. Hoje eu acordei aqui também. A gente estava falando sobre saúde e doença. Eu estava bem ontem. Normal. Levantei para dar aula para o pessoal aí do segundo ano. E acordo hoje tossindo. Tô sentindo minha garganta seca. Tô sentindo dor no corpo. Aí já pensei comigo, opa, tô com alguma peste. Tem cara de peste, cor de peste, cheiro de peste. Mas ainda não se instalou completamente. Isso é uma coisa que eu consigo notar, que eu consigo perceber. Lembra que a gente conversou sobre isso? Consegui perceber tossindo e não parava? Às vezes eu acordo tossindo por causa da mudança de temperatura. Quando a gente levanta da cama, dá às vezes uma reação alérgica, mudança de temperatura, tudo mais, acordo tossindo, beleza, mas não parava. No carro não parava, comecei a sentir dor aqui na garganta. Falei, nem. Vai vir, bem sexta-feira, uma peste. O que é? Não sei. Provavelmente gripe. E aí, o que a gente faz num caso como esse? Que é gripe, que é vírus. Quais são as suas recomendações médicas? Hein? Quais as recomendações médicas de vocês para mim? Hã? Recomendações farmacêuticas? Testado de trabalho. Oxe. Ô, gente, não pode ficar pegando testado assim, não. Bom, vocês estão certos. Porque um vírus, ele não tem cura. Assim, nenhum medicamento vai me curar. O máximo que vai fazer é tirar meus sintomas. Né? Mas, o que eu preciso é tomar bastante água, que inclusive está aqui.
para não perder líquido, descanso, tomar chá e essas coisinhas assim. Só que na nossa vida moderna atual é possível? Eu acordei assim, eu posso simplesmente virar e falar: ah, eu não vou. Na nossa vida moderna não é muito possível não, tá, gente? O certo seria eu ter esse momento do meu corpo para ele se recuperar. Ele se recuperaria mais fácil, inclusive. O vírus ele tem um pico que ele vai de 2 a 3 dias, que eu vou ficar, por exemplo, amanhã ou domingo, eu devo estar uma porcaria. Mas se eu começasse a descansar e tomar bastante água antes, talvez o pico viesse com menos força e eu me recuperasse mais rápido. Só que na vida moderna atual não dá, não funciona assim. Eu tenho responsabilidade com vocês, eu tenho responsabilidade com o pessoal aqui, eu tenho responsabilidade com a Secretaria do Estado, eu tenho responsabilidade com todo mundo. Vocês é a grande responsabilidade que eu tenho. Porque eu estou aqui por vocês. Essa é a verdade mesmo. Então, se a gente pensar assim, o certo seria que eu pudesse descansar, o certo seria que eu pudesse ter esse tempo, mas eu não posso chegar e abandonar vocês e o que está acontecendo. Porque a vida moderna hoje, ela é assim, diariamente, a gente tem algo para fazer. Diariamente a gente tem responsabilidade. Num mundo ideal, a gente conseguiria fazer de forma diferente, mas está bem longe de ser um mundo ideal e eu não consigo enxergar uma forma de fazer isso equilibrado. Cabe a vocês também equilibrar, pensar numa forma de equilibrar as coisas para o futuro. Isso é outra coisa que afeta a saúde mental, por exemplo. Não poder ficar, não poder descansar, não poder ter lazer, não poder ter essas coisas, afeta a saúde mental. E a gente só vai perceber que a saúde mental está lesionada quando a gente tem algum problema, ansiedade, estresse, fadiga em excesso, sono. Tudo aparece em excesso e a gente não pode parar. Eu não estou falando do meu caso agora, né? Eu estou falando da saúde mental agora. A gente não pode parar. E quando a gente não pode parar e continua fazendo, a gente tem uma coisa chamada burnout. A gente chega num limite. E eu já contei para vocês o que é esse limite, o que acontece. Eu já contei para vocês o que é o luta ou fuga, não contei? Já acabou a aula? Ah. Eu contei para vocês o que é o luta ou fuga? Luta ou fuga? Então, é uma coisa que a gente tem, que a gente sabe que tem, que sabe, a gente sente, mas a gente não nomeia. E o nome dela é luta ou fuga. Há o exemplo mais
clássico, que eu acho que eu comentei com vocês, é sobre um assalto. Quando você é assaltado ou alguma coisa coloca a sua vida em perigo, você tem duas reações possíveis. Ou você trava todo, ativa um sistema em que você trava todo, começa a passar mal, tremer, ou ativa o outro sistema, que você enfrenta, bate, vai de frente contra um assaltante. E eu já vi pessoas que isso aconteceu. Um amigo meu, ele teve essa experiência, ele foi assaltado. Só que normalmente ele não reagia a assaltos. Só que é uma coisa que é instintiva e a gente não consegue controlar, viu, gente? Não tem controle com relação ao nosso. Quando se trata da nossa vida, a gente vai reagir de uma forma ou de outra, a gente não sabe como vai acontecer. Esse amigo meu, ele não costumava reagir a assalto. Nesse belo dia, ele reagiu. Ele falou: eu não vou entregar nada para você, e foi para cima do cara. O cara chegou a se assustar. Porque ele não esperava que alguém fosse reagir. Só que depois que ele caiu em si, vamos dizer assim, ele não passava mais pela mesma rua porque ele tinha medo de encontrar o assaltante. Porque ele pensava: o que é que foi que eu fiz? Se esse cara me encontrar na rua, ele vai me fazer mal. Ele ficou 1 ano sem passar na mesma rua. Mas esse sistema, ele é instintivo e a gente não tem controle sobre ele. Hoje em dia, o que acontece? Essas responsabilidades que a gente tem, eu tenho responsabilidades, vou dar meu exemplo com vocês. Não só de estar aqui, mas de dar a prova para vocês, nota para vocês, trabalhos suficientes, corrigir tudo, ver se está tudo certo, ver suas dificuldades. E isso eu faço com 5 matérias. Então, eu fico extremamente preocupada como se minha vida dependesse disso. Eu não posso falhar, eu não posso deixar de entregar essas coisas porque são documentos, é importante para a Secretaria de Educação, é importante para tudo, né? É responsabilidade minha. Entregar essas notas é a parte burocrática que eu tenho que fazer, que eu não gosto pessoalmente, porque o que eu gosto é de estar aqui falando, passando meu conhecimento, mas eu tenho que fazer e é um acúmulo. Porque como eu peguei, vocês não tinham aula, eu peguei no meio, né, pro fim. Aí eu peguei um monte de atribuições, um monte de coisa, um monte de trabalho para dar para vocês, um monte de nota para dar para vocês, e isso começa a fazer com que o luto ou fuga apareça. Porque parece que existe alguma coisa ameaçando a minha vida. Mas não está ameaçando a minha vida de verdade. Eu não vou morrer por causa disso. Não é que nem o caso de um assalto em que a pessoa pode vir te matar ou te machucar. Eu não vou perder a minha vida por causa disso. Mas o meu corpo entende que sim. Ou seja, o cérebro da gente ele está reagindo a coisas diárias que não fazem mal para a nossa vida diretamente. Então, a gente não vai perder a nossa vida, mas ele está agindo como se fosse. E isso causa as doenças mentais, as condições mentais.
Ansiedade, estresse, depressão, burnout, que é você simplesmente parar e começar a sentir. Aí você começa a passar para o corpo, né? Chama-se psicossomático. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. Que é quando você está tão estressado com alguma coisa na cabeça que começa a refletir no corpo. Então, geralmente, os primeiros lugares a aparecer isso é o estômago, o intestino, a pele e os olhos. Mas na maioria dos casos, a maioria das pessoas começa a ter problema de estômago. Vocês são muito novos ainda para ter isso. Eu espero que vocês não tenham. Né? Espero que vocês não tenham coisas psicossomáticas já. Então me contem as experiências aí, por favor. É interessante, é assim, a gente analisar caso a caso. Pode falar, Eric. Mas a sua reação na hora, ele falou que ele foi atropelado já 2 vezes pelo carro, mas a sua reação na hora. Ele pediu desculpa. Exatamente, a reação da gente é muito estranha. Você pediu desculpa? Por quê, né? Se você não tem culpa nenhuma. Esse é o fuga. Que é quando a gente levanta um pouco ali, tipo, você foi atropelado, alguma coisa aconteceu, assim, você levanta sem a menor noção direito do que está acontecendo e fala, desculpa. Tem gente que acontece isso, que a pessoa levanta e ela vai para cima de quem atropelou e começa a bater na pessoa, no carro, a machucar. Vocês já viram isso? Depois que passa tudo, fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Exato. Aí você pergunta, mas por que eu pedi desculpa? Ou por que eu fiz isso? Aí quando você não reage a um assalto também, que a gente nunca deve reagir, embora a gente não consiga controlar o nosso corpo com relação a isso, a gente reforça para não reagir, para ver se o cérebro em si, ele pega essa informação e não reage. Se ele guarda isso. A gente não deve reagir a assalto, porque a gente não sabe o que a outra pessoa que está assaltando normalmente está armada, normalmente ela tem algum... ela não tem nada a perder e ela não vai se importar muito de machucar, não. Então, a gente nunca deve reagir a assalto, mas às vezes aconteceu comigo uma vez. Aí eu pensei, por que eu não reagi? Aí o meu pensamento foi ao contrário, quando eu voltei ao normal. Eu pensei, eu podia ter reagido. Não, não podia ter reagido. Mas isso é normal, isso acontece. E é isso que está afetando a nossa saúde mental atualmente. Naquele documentário que eu passei para vocês, que vocês não assistiram, tenho certeza? Né?
Ele fala sobre o estresse atual na sociedade. Ele fala sobre o alprazolam, conhecido como Xanax. Aqui no Brasil, Xanax. Porque eles vendem a ideia de que tome o Xanax, que tudo vai ficar bem. Ó, é claro que tudo vai ficar bem. Ele é tipo um calmante. Ah, então você toma isso, você fica aéreo, você não sente as coisas, você não sente o estresse, mas quem disse que o estresse não está ali? Alô, pessoal? As medicações, elas ajudam a gente sim. As medicações, elas estão aí para isso. Se não fosse elas, por muitas condições a gente já teria morrido. Principalmente pela falta de antibióticos, né? Quando a gente pega uma bactéria, alguma coisa assim. Sem elas, a infecção, antigamente, o pessoal morria assim, ó. Pegou uma infecção, morreu. Sabe qual era a maior causa mortes antigamente? Antes da infecção, antes dos antibióticos surgirem ali próximo da Segunda Guerra, em 1940. Qual que era a doença que vocês acham que matava mais? É uma infecção bacteriana, óbvio. A infecção que você pegava e podia dizer que era morte certa era infecção urinária. Hoje em dia, ela ainda é uma infecção, assim, não sei quem já teve, vocês já tiveram infecção urinária, quando a gente vai para o hospital, eles dão uma fita amarela para a gente. Ela ainda é uma urgência, tá? Porque a pessoa pode não ter sentido e ela já está atingindo os rins e aí é um perigo. Então, ela tem que ser atendida o mais rápido possível para começar a tomar os antibióticos o mais rápido possível. Só que é muito raro alguém morrer de infecção urinária hoje. Naquela época, antes da invenção dos antibióticos, as pessoas pegavam infecção urinária, pô, era atestado de morte. Então, os medicamentos, se eles não existissem, por muitas condições, a gente já teria morrido. Não estaria mais aqui. Ao mesmo tempo que utilizá-los dessa forma, como o caso do alprazolam, que vocês deviam ter prestado atenção no documentário. Ah, eu tô com dificuldade de dormir, eu tô com isso, tô com aquilo. Toma aqui, ó, o alprazolam, que vai tudo melhorar na tua vida. Aparentemente vai. Só que não quer dizer que você resolveu o problema. Porque ele não resolve problema nenhum. Ele só para o estado momentâneo. Você está com ansiedade, ele para. Você está estressado, ele para. Mas ele não cura nada. Ele não foi criado para curar, até porque isso é uma coisa que não tem cura. A ansiedade ela é causada pelo ambiente, ou por questões genéticas da pessoa, ou por estados momentâneos do luta ou fuga. A melhor cura que a gente poderia ter para a ansiedade é parar, ter lazer,
descansar, poder dormir, não ficar ativando o luto-fuga o tempo inteiro e fazer terapia quando não tem jeito. Quando a sua vida não vai mudar, você tem que buscar terapia, porque aí você tem que tentar alinhar a tua vida e os seus pensamentos sem que o luto-fuga fique aparecendo e causando mal. Porque eu estou falando da saúde mental, mas ele também causa mal, ele também causa essas coisas psicossomáticas. O cortisol, que é liberado em excesso, que é um hormônio, não sei se vocês conhecem ele. Ou já ouviram falar do cortisol? Já? Ele aparece quando o luto-fuga é ativado e também no dia a dia normal, quando a gente levanta, quando a luz do sol aparece. Ele é ativado para a gente poder acordar. E ele começa a decair durante a noite, quando dá 6 horas da tarde. Então, eu não sei se vocês já perceberam que 6 horas da tarde muitas pessoas ficam com um sono inexplicável. Pois é. Isso é causado pelo cortisol. Então, gente, os medicamentos, eles estão aí para ajudar, eles estão aí para fazerem para a gente poder sobreviver, para a gente poder viver menos mal, igual eu vou precisar tomar um Benegripe da vida, uma coisa assim. Mas eles não resolvem tudo. A não ser que seja pontual. A não ser que seja uma infecção urinária. A não ser que seja uma coisa assim. Mas eles não resolvem tudo. Se possível, a nossa ideia era trazer a cura. A nossa ideia sempre foi fazer a cura das coisas. Mas tem coisa que simplesmente não tem cura. Ou ainda não tem, porque a gente não compreende perfeitamente o sistema. Mas o objetivo de quem lida com medicamentos, de quem produz e da gente mesmo, quem é pesquisador, tal, é criar alguma coisa que cure, ou que pelo menos melhore a situação da vida das pessoas. Essa é a nossa grande ideia. Mas a grande cura para muitas coisas é você ter o básico, que é isso aqui que eu quero que vocês leiam, vejam e se lembrem. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, um meio de trabalho saudável, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços oferecidos para a sociedade. Tem mais coisa como, bom, um sono, dormir bem, poder descansar em momentos durante o dia, que às vezes não dá. Mas essa aqui é mais ou menos o pilar de como deveria ser a vida de uma pessoa. Ela deveria ter tudo isso. Vocês têm tudo isso?
equilibrado, vamos dizer assim? Vocês conseguem equilibrar isso tudo, assim, ter tudo isso certinho? Se alimentar corretamente, se alimentar nas horas certas, dormir bastante, ter bastante lazer, ter acesso a todos os bens e serviços. Vocês têm contato com o meio ambiente, a natureza. Eles estão falando aqui, Pro, que na medida do possível eles tentam equilibrar e que um dia dá certo uma coisa a mais, outros não, outro dia descansa. As conversas paralelas é sobre isso. É. O duro é que as conversas paralelas, elas existem, eu sei. Como eu falei, eu já fui adolescente, mas as conversas paralelas poderiam ser mais baixas. Eu sei que tem aula e que tem coisa, às vezes que a pessoa, tá, já entendi, ou não tô, ou quer comentar algo, às vezes com um colega mesmo, sobre algo da aula, etc e tal. Mas aí fala baixo, gente, só fala baixo. Sussurra. Eu, quando conversava, às vezes, alguma coisa de aula com os meus colegas ou alguma coisa que eu queria falar, era bem baixo. E ainda assim, os professores vinham e falavam, cala a boca. É que eu não gosto muito de chamar atenção. Eu tô aqui para passar conhecimento, não para chamar atenção. Mas se ficar muito assim, quem tem interesse, quem quer aprender alguma coisa, porque a gente está bem no início, a gente está bem na base da farmácia, então eu não posso passar coisa para vocês que é avançada demais. Mas para quem tem interesse, quem quer aprender, fica difícil porque não consegue ouvir. Porque eu não estou dentro de sala. Eu estou no vídeo, eu estou longe de vocês. E não consigo estar aí dentro da sala para poder falar mais alto. Para as pessoas poderem ouvir o mais alto que eu posso falar, tô falando. Então, pessoal, vocês têm alguma coisa para conversar com o colega, para dividir sobre a própria matéria? Ou vocês já entenderam e querem falar outra coisa? Fala embaixo. Porque eu escuto um monte de barulho e às vezes eu quero conversar com vocês alguma coisa, eu não consigo ouvir. O que que o pessoal está perguntando, comentando, falando sobre a aula. E eu não consigo ouvir. Por isso que eu fico aqui, quê? Então, fala aí embaixo, se for o caso. Tá bom? Agora, essa aula termina agora, né? Porque vou dar aula para o segundo ano já direto. Então, fica esse recado para vocês que eu vou postar uma atividade para vocês de recuperação de fundamentos de farmácia. E depois eu vou dar para vocês aulas assim sobre áreas específicas da farmácia. Eu sei que tem uma aluna que quer fazer perícia aí e tem outros alunos, vocês vejam para mim e me escrevam, me mandem quais as áreas da farmácia que vocês gostariam de atuar para eu poder fazer aula para vocês sobre elas. Oi. E vai atribuir, então, mas eles têm prazo até que horas para fazer?
fazer. Até meia-noite de hoje, porque, é como eu disse, tem pessoas que trabalham aí, né? Então, eu não posso colocar o prazo curto, então vou deixar até meia-noite de hoje. Tá, só para reforçar para eles, porque senão tem muitos que faltaram hoje. Mas vai estar lá no Classroom até a meia-noite de hoje, e eu não vou atribuir agora porque eu já tenho uma aula, então eu vou atribuir só de tarde, tá bom? Vou levar a TV para lá, daí eu já entro de novo. Tá, enquanto isso eu aproveito para ir ali pegar um café no banheiro. Então, tchau, pessoal, até a próxima. Um beijo.